Então, pessoal, a primeira etapa para quem deseja vir de maneira legal aqui para Portugal, evidentemente, é tentar tirar ou um visto ou uma cidadania de algum país da União Europeia. No meu caso, eu vim como agregado familiar de uma pessoa com cidadania. Então, esse vídeo aqui e os próximos vídeos vão ser relatos da minha experiência enquanto brasileiro casado com uma cidadã italiana e brasileira com dupla nacionalidade. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui é referente à emissão da cidadania italiana, né? Pressuposto para você poder viver aqui de maneira mais tranquila, sem ter necessidade de visto ou passar pelas manifestações de interesse em órgãos migratórios de cada país, é tirar o seu passaporte, seja italiano, português, espanhol, mas a maioria, pelo que eu percebo, normalmente escolhe a via italiana, porque tem muitos italianos descendentes que residem, que vivem no Brasil. Então, normalmente costuma ser mais fácil e uma boa parcela da população escolhe tirar esse tipo de documentação. Bom, como eu disse, aqui é o meu relato e também vou estar trazendo dicas para vocês que eventualmente têm interesse em tirar a sua cidadania, seja italiana ou outra, né, para poder viver de maneira legal. Bom, primeira dica que eu faço, primeiro ponto para você que deseja vir e fazer esse procedimento é agendar. O primeiro passo, antes até de tirar as documentações, é fazer o agendamento. Eu já explico para vocês por quê. Esse agendamento, ele é demorado. Por exemplo, hoje é dia 4 de abril de 2023. Para esse ano de 2023, estou gravando no começo de abril, já não existe mais vagas, tá? Inclusive o sistema pré-nota, que é o que faz o agendamento hoje para tirar a cidadania, ele está suspenso temporariamente para o ano de 2023, ou seja, você só vai conseguir agenda para o ano que vem. Então, o primeiro passo antes de tirar a documentação é fazer o agendamento. Você não precisa ter as documentações em mão para fazer o agendamento. Isso facilita bastante. Depois que você fez o agendamento, no tempo que você tiver, você procura aí os meios para emitir as certidões, traduzir e apostilar. Enfim, mas o primeiro passo é o agendamento. Como é que a gente faz esse agendamento? Esse agendamento, atualmente, ele é feito por um site chamado prenota.me. Esse prenota ele foi usado durante um bom tempo, até talvez 2020, talvez um pouco antes. Aí depois eles mudaram para uma forma de agendamento através do call center do consulado. Você tinha que ficar ligando várias vezes, várias vezes, 300, 400 ligações por dia. E aí você conseguia agendar, e aí você comparecia no consulado na data agendada. E hoje, final do ano passado, 2022, eles mudaram esse sistema. Eu peguei as duas fases, peguei a fase de transição, fiz o meu agendamento pelo call center, mas para o passaporte eu já fiz pelo pré-nota. Como é que funciona esse pré-nota? O pré-nota ele é um site que ele está vinculado ao site do consulado. Então, quando você abre no site do seu consulado, aí seja ele da jurisdição do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, cada um vai ter, cada estado, né, e a respectiva jurisdição vai ter um consulado competente, e dentro desse consulado, em algum link, vai ter o encaminhamento para o pré-nota. O pré-nota ele é comum para todos os consulados, porque ele é um site mantido pelo governo italiano, tá? Então você abre esse site, prenota.me, faz o seu cadastro e procura a parte de agendamento. Tem agendamento tanto para passaporte quanto para cidadania iuris sanguinis. E no caso, para quem vai tirar a cidadania, tem que fazer o processo de procura de vagas pelo link da cidadania. Bom, eu recomendo, dou uma dica para vocês que gostam de ver vagas. Como eu disse, não tem abertura para 2023. Dê uma olhada no Facebook, tem um grupo que eu vou estar deixando linkado aqui na descrição. É um grupo muito bom, ele não é muito grande, o pessoal tira bastante dúvida e sempre que tem atualização eles colocam lá e informam. Então esse grupo do Facebook ele é muito bom, recomendo bastante porque ajuda, eles informam e dão dicas também para você que quer tirar. Vale a pena conferir, tá bom? Uma dica legal também, o pré-nota ele abre sempre à meia-noite, horário de Roma, seria às 20 horas, horário de Brasília. Então sempre nesse horário costuma abrir vaga. Eu não sei quando que vai abrir novas vagas, mas eu sei que para esse ano de 2023 ainda não tem agendamento aberto, tá bom? De agendamento, eu acho que é isso. Você pode também estar aproveitando a sua pasta familiar, caso você tenha, às vezes, algum parente seu, um primo, tio, ou irmão também abriu. Então você pode pegar o número dessa pasta e se dirigir ao consulado com os documentos restantes, né?
E no site do consulado costuma ter a lista de documentação. Ela não é muito difícil de ser conseguida se você já tiver a pasta familiar. Aí são poucas documentações que você tira, mas se você não tiver nenhuma pasta e estiver começando o processo do zero, isso sim pode ser bem mais custoso e trabalhoso. Aí cada caso é um caso. Você vai ter que ver o seu dante causa, que eles chamam, né? O progenitor que deu origem à descendência. E uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês, que vão tirar a cidadania do zero, é uma questão muito específica que a Constituição italiana tem em relação à transmissão da linhagem masculina. Só pode adquirir a descendência e a cidadania italiana quem tem ascendentes masculinos em linha direta. Então, pai, avô, bisavô, trisavô, até o chamado dante causa. Se porventura você tiver uma mulher na sua linhagem, por exemplo, a sua mãe, ela é descendente italiano, essa pessoa, mulher, ela precisa ser nascida após 1946. Se eu não estou enganado, foi essa data que a Constituição italiana estabeleceu, e só a partir dessa data que mulheres nascidas podem transmitir. Se você tiver uma avó, uma trisavó que está no meio da sua linhagem, você não consegue transmitir o direito de cidadania. Isso aí é olhado na hora. Então, resumindo, homens, se você tiver cidadania por via paterna e toda a sua linhagem ascendente é homem, você vai conseguir tirar. Se você tiver mulher na sua linhagem, verifique essa data, se ela nasceu. Por exemplo, eu tenho descendência, eu tenho direito de tirar, mas eu não pude tirar porque a minha avó paterna, ela nasceu antes de 1946, portanto ela não transmitiu para mim a cidadania, muito embora eu tenha descendentes italianos. Em um caso muito específico, você conseguiria reverter essa situação de maneira judicial lá no Tribunal de Roma, mas seria muito caro. Então, resumindo, para quem deseja, fique atento a essa questão, beleza? E em relação às documentações, como eu disse, elas são particulares. Se você tiver a sorte de já ter uma pasta familiar aberta, você traga os documentos restantes. Você não precisa estar trazendo certidões de nascimento, por exemplo, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, né, daquele colateral ascendente que não está na sua linhagem. Por exemplo, se a linhagem for só paterna, eu não preciso tirar a certidão de nascimento da minha mãe, da minha avó, no caso, enfim, não é necessário, basta você tirar da sua linhagem até aquele que originou a sua cidadania. Isso aí é uma economia de custo. No entanto, caso a pessoa tenha vindo a óbito, aí é necessário que você também tire a certidão de óbito. Bom, tinha alguns erros nas certidões que eu tirei da minha esposa, mas esses erros eles não foram tão gritantes, eu não solicitei correção específica de nenhum erro de acentuação, erro de sobrenome. Não, inclusive isso não foi verificado na hora, graças a Deus. Mas no grupo do Facebook que eu alertei para vocês, eles ficam bem ansiosos com esses erros. Eu procurei não me preocupar tanto, tirei todas as certidões da minha esposa, não solicitamos a ratificação de nenhuma, ou seja, a correção de eventual erro que tinha, sempre tem, são certidões às vezes antigas e que o escrivão tabelionato às vezes escreve errado, faz parte, mas a gente não solicitou correção e passou tranquilamente e ela conseguiu tirar a cidadania. Para você tirar a cidadania, então basicamente você precisa das certidões de nascimento e de casamento de toda a sua linhagem, até a pessoa que abriu a pasta. Se seu parente tiver aberto a pasta, você pode tirar as documentações que estão fora da pasta. Você não precisa tirar do seu bisavô, trisavô, enfim, certidões de nascimento, porque elas já constam na pasta. Você vai tirar só as que não estão na pasta, que no caso seria a sua de nascimento, eventual casamento, caso tenha, certidão de nascimento do seu pai e casamento. E aí, se o seu avô já estiver na pasta, você não precisa tirar dele, basta tirar para fim de complementação da sua pasta, tá bom? E aí, além de você emitir essas certidões, são todas em inteiro teu, uma certidão mais bem elaborada, que tem várias informações, do que uma certidão simples, você também precisa traduzir ela para o italiano. Todas elas que você tirar, você precisa traduzir. A tradução recomenda-se, inclusive é uma recomendação do site do consulado, italiano no caso que eu fiz, do Rio de Janeiro, o consulado do Rio, ele recomenda que você faça a tradução por tradutor juramentado, público. Então, cada estado tem uma lista na junta comercial, basta abrir
procura aí no Google, né, Junta Comercial do Estado tal. E aí lá tem uma lista de tradutores públicos de italiano, francês, inglês. E aí no Espírito Santo, no caso, tinham 3, eu escolhi uma delas, levei as certidões, as respectivas certidões públicas cartorárias que eu tinha emitido, solicitei a tradução, somente a tradução, então cada certidão vai ter a sua respectiva tradução para o italiano. E se, por exemplo, você tem 4 certidões, nascimento, casamento, casamento, você vai ter 4 certidões também traduzidas. Eles colam um selo e carimbo, né? E aí fica validado. Depois que você tiver essas 8, né? Por exemplo, no meu caso foram 8, 4 certidões públicas e 4 traduzidas. Eu fiz o quê? Me dirigi a um cartório e solicitei um chamado apostilamento. Esse apostilamento nada mais é do que uma convenção, chama Apostilamento de Haia. A Haia foi uma convenção onde vários países ao redor do mundo aderiram a essa convenção, um tratado internacional que valida documentos entre um país e outro. Então, basicamente, quando você apostila um documento, esse documento ele tem validade fora do território nacional. Então, são esses 3 requisitos: emitir certidão, traduzir e depois apostilar. E lógico que isso tudo tem o seu custo. Emitir a certidão tem seu custo, traduzir tem seu custo e apostilar também tem seu custo. Então não fica barato. E se você eventualmente solicitar retificação de certidões, aí fica mais caro ainda. Depois que eu tiver tudo isso em mãos e previamente ter feito o agendamento, recomendo-se, no caso, fazer o agendamento antes, você se dirige então ao consulado na data marcada e entrega as documentações, enfim, da sequência. O vídeo específico do consulado, de como que foi o meu e também a tirada do passaporte, vai ser um outro vídeo, tá? Como eu disse, esse aqui é o meu relato e caso alguém tenha alguma dúvida, curiosidade, botem nos comentários que eu vou estar à disposição para solucionar, dar dicas, enfim. Como eu disse, foi o meu relato, não significa que vai ser sempre assim, às vezes pode mudar. Então fique atento ao grupo do Facebook e ao site do consulado também. Boa sorte a você que quer tirar, assim como eu. Não desista, não é fácil, mas a gente consegue colher os frutos como eu estou colhendo agora, morando aqui em Portugal com cidadania. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Assista o próximo vídeo, que é do consulado e do passaporte também. Vai ter dica legal lá para você que quer se inteirar um pouco mais do assunto. Me segue também no Instagram para mais novidades aí. E no mais, desejo a todos vocês sucesso para quem quer tirar a cidadania. E fica atento aí aos grupos de Facebook e também deixe sua dúvida no comentário, quando possível, irei responder. Tá bom, pessoal? Sucesso a todos. Um abraço. Tchau, tchau.